Olá, alunos da OAB, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam muito animados, porque eu estou, para tratar de um tema que sempre cai na prova da OAB. É sério, juro, tô falando a verdade. Que tema é esse? Espécies tributárias. Sempre vai ter, sempre, gente, sempre. Analisem as provas, aliás, uma dica, hein? Refaçam as provas de concursos anteriores, tá? É fundamental vocês treinarem exercícios para ver o estilo da prova, para ver alguma pegadinha, para fixar um ponto, né? Que vocês não prestaram muita atenção na hora que estavam lendo o código, a Constituição. Então, o ideal é fazerem muitos exercícios. E se cumprirem este dever, não é? Seguirem meus conselhos, fazerem um para casa, ou seja, muitos exercícios, as provas passadas da OAB, vocês verão o seguinte: sempre cai alguma questão sobre espécies de tributo. Então, nós temos lá o conceito geral de tributo, o gênero, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, mas temos os tipos de tributo, ou seja, conservadas as características do gênero, agora nós vamos começar o estudo de cada tipo, de cada espécie tributária, beleza? Se vocês analisarem o artigo 5º do Código Tributário Nacional, peguem o artigo 5º para mim, vamos lá. Artigo 5º, nós vamos encontrar 3 tipos de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Esses 3 tributos estão na Constituição, artigo 145 da Constituição, mas na Constituição ainda temos a figura do empréstimo compulsório e também das chamadas contribuições especiais. O que nós vamos iniciar aqui neste momento? Nós vamos começar o estudo desses tipos de tributo, iniciando pelo imposto. Então vamos lá. Imposto é a primeira espécie de tributo, a espécie tributária que nós vamos abordar aqui, tá? Referência para a gente vai ser o conceito de imposto, artigo 16 do Código Tributário Nacional, 16 do CTN, você vai encontrar o conceito, nós vamos comentar sobre isso agora, e também o artigo 145, inciso 1º da Constituição Federal. Beleza? Estamos juntos? Preparados? Então, vamos ao conceito de imposto. O que é imposto? Se eu te perguntasse, imagina, uma prova oral de tributário. Deus me livre, professor. Pelo amor de Deus, prova oral de tributário, me apavora, não. Então, numa prova fechada de tributário, se cair lá para você o conceito de imposto, o que você diria? E aí, o que é imposto? Imposto é um tipo de tributo, é uma espécie de tributo, cujo fato gerador, o que é fato gerador? Aquele fato previsto na lei, que se ocorrer na vida real, tal como previsto na lei, faz nascer, faz surgir a obrigação tributária, a relação entre credor e devedor. Pois é, o fato gerador de imposto, aquele fato que gera, então, gera o dever de pagar o imposto, é um fato desvinculado, é um fato não atrelado à atividade estatal. É um fato, gente, vem comigo aqui, que não descreve nenhuma atuação do poder público. Não há uma atividade, entendeu? Da União ou do Estado, do DF, do município, específica, voltada para você. Por isso é que nós falamos sobre o conceito de imposto, que o fato gerador é, guarda essa palavrinha mágica para mim, não vinculado, não atrelado, não descritivo. Então, fato gerador não vinculado à atividade estatal. Nenhuma atividade estatal voltada especificamente para o contribuinte. Exemplo clássico, ser o proprietário de um bem. Se você é aí proprietário de um veículo automotor, ou se você tem renda proveniente do seu trabalho, ou é o proprietário de um imóvel na zona urbana do seu município. Ora, o que esses fatos têm de relação, ou seja, em que esses fatos estão relacionados a uma atuação ou da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou do município? Nenhuma relação, concordam? É um fato alheio a uma intervenção estatal. É um fato
que demonstra algum nível de riqueza, você ter a propriedade de bens, ter uma renda proveniente do seu trabalho, importar, exportar, mas são fatos não vinculados, não atrelados a nenhuma atuação do poder público. É por isso, palavrinhas mágicas, essa a chave na hora da prova, quando você verificar se no conceito de imposto que estiverem te mostrando tem essa palavra não vinculado, fato gerador não vinculado à atividade estatal, ok? Vamos avançar? Vamos lá. Como é que ficou, então, a competência dos entes para a instituição de impostos? Pensa comigo. Se o fato gerador ele não está vinculado, ele não está atrelado a nenhuma atividade do poder público, a nenhuma atuação de nenhum dos entes da federação, então a Constituição precisa o quê? Descrever. Olha, isso é muito bacana, essa técnica utilizada pela Constituição. Ela vai descrever, ela vai enumerar quais são os impostos de cada ente. Então você vai encontrar um capítulo para os impostos da União, outro capítulo para os impostos dos estados e do Distrito Federal, outro capítulo dedicado aos impostos dos municípios. Lembrando que o Distrito Federal tem aquela competência chamada, e aí, quem se lembra? Para me ajudar, vamos lá, gente. Ânimo, coragem. Competência múltipla, muito bem, ou competência cumulativa. O Distrito Federal, ele acumula a competência dos estados e dos municípios, concordam? Porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Então, ele acumula a competência tanto do estado quanto do município, a chamada competência múltipla. Enfim, a Constituição, ela nos oferece o que nós vamos chamar de competência privativa de cada ente, tá? Naquelas espécies de competência, lembram-se? Classificação da competência. Nós temos aqui a chamada competência privativa de cada ente da federação. Vamos passar. Então, tendo em vista esses conceitos sobre essa espécie tributária imposto, vamos à questão de concurso da prova da OAB. Em relação ao imposto, considerando o que dispõe a Constituição Federal, Constituição no artigo 145, é a nossa base ali, né? É o que define que todos os entes podem instituir impostos. Quais impostos? Aí vão estar enumerados, discriminados dentro da competência privativa de cada ente. Então, considerando que dispõe a Constituição e também o Código Tributário Nacional, é correto afirmar. Então, me ajudem, nós vamos procurar a alternativa correta, vamos lá. O imposto é uma espécie de tributo. Beleza, até aí ok. Que é uma espécie tributária, cuja obrigação tem por fato gerador, fato que gera a obrigação tributária, é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Estamos procurando o quê? A correta? Já matamos a questão. É essa aí, ó. Ser uma espécie de tributo, beleza, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente, quer dizer, não vinculada a qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, já matamos essa letra A, é a alternativa correta. Mas vamos analisar o que tem de errado nas demais alternativas. Vamos lá? Alternativa B. Ele é uma espécie de tributo, até aí bacana, cuja receita, como regra geral, deve ser vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nada disso, gente. Luciana, mas você não falou sobre isso lá na hora de teoria geral do imposto, não. É, eu sei, mas vamos raciocinar junto comigo? Porque tem algumas coisas que a gente tem que raciocinar, ou seja, a gente dá a teoria geral e aí, por aquelas características gerais, vocês me ajudem a pensar para a gente conseguir resolver a questão. Então, vamos lá. Se o imposto não tem fato gerador vinculado à atividade estatal, nenhuma atividade específica gera o dever de pagar esse imposto, então a receita, o que os entes conseguem arrecadar através da instituição de impostos, como regra, também não está vinculada, não está atrelada
a nenhum órgão, fundo ou despesa. Peguem para mim, dá um grifo aí, artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. Então, a regra é a não afetação, a não vinculação da receita a órgão, fundo ou despesa. É como se vocês perguntassem, o que o Estado faz com a receita do IPVA? Ora, uma parte vai para os municípios, eu sei. Mas e aquela outra parcela, 50% do IPVA que fica com o Estado? O que o Estado faz com esse dinheiro? Ora, o Estado vai investir nas despesas gerais, né, para atender as necessidades coletivas. Então, a cada ano ele deve investir em uma área, digamos, onde houver necessidade. Então, a regra é a não afetação, a regra é a não vinculação, com as exceções previstas no próprio texto constitucional. Aí, nesse artigo 67, inciso 4º, já te dá essa referência. Áreas como saúde e educação vão ter aí receitas vinculadas para o custeio dessas áreas. Mas a regra, que é o que nós precisamos aqui agora, é a não vinculação, ok? Então, é uma espécie de tributo cuja receita, como regra, deve ser vinculada a órgão, fundo ou despesa? Errado, beleza? Avançando, vamos lá. Ele é uma espécie tributária, ok, cuja finalidade é fixada diretamente na Constituição Federal. A finalidade do imposto é fixada diretamente na Constituição? Acabamos de comentar sobre isso. Não, a receita, em regra, é o quê? Desvinculada. Serve para qual finalidade? Para custear as despesas gerais, sem uma finalidade, como regra, já pré-determinada. Então, já é o erro da letra C. Se destinando principalmente a custear as despesas do poder público com a prestação de serviço público. Outro erro. Prestação de serviço público é atividade estatal. Se o imposto é com fato gerador não vinculado, então ele não pode servir para custear uma atividade do Estado. Concordam? Ele não pode ter por fato gerador essa atividade estatal, que é prestação de serviço público. Erro da letra C. Avançando, para a gente fechar, não ser ele uma espécie tributária, porque a competência para sua instituição é comum entre os entes. Ora, errado, a competência é privativa e o imposto é sim um tipo de tributo. Com isso, fechamos, então, letra, gabarito, letra A correta. Fechamos esta parte dos impostos. Aguardo vocês. Ótimos estudos, se dediquem, porque vai valer a pena, hein? Um beijo, tchau.